primeiro lugar, queria agradecer. Eu sei que o Delbrando não está aqui, mas possivelmente vai assistir depois. Então, quero deixar aqui minha gratidão à vida do Delbrando. Em primeiro lugar, não pelo convite de hoje, mas pelo tempo que ele nos pastoreou como casal, eu e Amanda. Mesmo lá na Nova Jerusalém, e Amanda aqui, ele sempre se colocou muito à disposição da gente, da nossa vida, da nossa história. E gratidão a Candeias. Estava falando para o Delbrando, Delbrando, eu espero hoje poder compartilhar e deixar lá com a igreja e abençoar a igreja um pouco do que eu fui abençoado. Em primeiro lugar, que a Candeias entregou o amor da minha vida, né? Mas pelo tempo, pelas amizades que eu tenho aqui, pelas pessoas que são próximas, pelas orações, né? Pela nossa família, pelo carinho que a gente sempre recebeu. Então fica aqui minha gratidão a todos vocês. Nós estamos agora, como meu sogro falou, começo do ano, né? E lá na igreja que eu pastoreio, que é a Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, na cidade de 2000, e eu pastorei especificamente os jovens e adolescentes da nossa igreja, nós começamos o ano cheio de expectativas, ministerialmente falando, assim, esse ano, no começo de ano, é um começo, esse mês de janeiro, eu não marco nenhum atendimento, é um mês apenas de planejamentos, é reunião para tudo que é de lado, com todo mundo, com todos os ministérios, organizando todas as coisas. Porque geralmente esse começo de ano é meio que automático, assim, na nossa mente, uma perspectiva de novas coisas. E como o meu sogro falou, eis que as coisas velhas se tornaram novas. Eis que nesse novo ano a gente meio que deixa coisas também para trás, na nossa perspectiva dos nossos próprios erros, das nossas falhas, talvez nas coisas que nós poderíamos ter feito e empurramos meio com a barriga. E agora chegou o ano de novas coisas acontecerem. No começo do ano, agora também é um ano que todo mundo recebe felicitações. Todo mundo envia uma mensagem e recebe mensagem para as pessoas, desejando um ano próspero, um feliz ano novo, ou que seja um ano abundante, um ano de bênçãos. Eu recebi diversas mensagens, mas uma delas me chamou a atenção. Eu até coloquei aqui para compartilhar com vocês a mensagem que eu recebi. E na mensagem tinha exatamente assim: Osvaldo, que nesse ano de 2023, o Deus que você já conhece, te faça conhecer ainda mais o amar dele. Eu fiquei olhando assim, meio com aquele, rapaz, eu acho que o irmão aqui esqueceu, digitou errado, ou o corretor aqui mudou a palavra. E aí, logo tanto que ele colocou aquele asteriscozinho e colocou embaixo assim, amor, né? Então ele queria escrever de fato assim, que aquele Deus que eu já conhecia pudesse fazer do meu ano algo que eu pudesse conhecer mais o amor dele. Mas aquela expressão, mesmo que inconscientemente, sendo escrita de uma forma errada, mexeu comigo. Porque o verbo sendo conjugado daquela forma, me fez perceber algo que talvez nesse ano eu precisava olhar com outros olhos. Lá em casa, eu e Amanda, talvez não nesses últimos 2 anos, que a correria com a Sofia, né, desde a gravidez com a Amanda até o nascimento dela, mudou muito da rotina, filhos mudam muito a rotina dos pais, mas a gente sempre tinha uma prática no final do ano. Nós sentávamos juntos e nós fazíamos planos do que nós dois poderíamos mudar um para o outro como casal, coisas que nós precisávamos melhorar na nossa relação, coisas que eu queria melhorar em mim, eu, Osvaldo, coisas que eu precisava tratar na minha pessoa, nas minhas emoções, nas minhas atitudes, nas minhas posturas, e coisas que eu queria alcançar profissionalmente, ministerialmente falando, no que diz respeito à minha vida profissional. E talvez nessa perspectiva, muita gente faça isso aqui. Trace os seus planos. Como eu falei, mês de janeiro é mês de planejamento. Talvez você até já tenha feito os seus. Se não escreveu, existe uma pesquisa que diz que tudo aquilo que a gente planeja e que a gente compartilha, que a gente escreve, tem uma chance maior da gente realizar. Pesquisas demonstram que quando a gente escreve o que a gente quer fazer futuramente, aquilo qual a gente está escrevendo ali tem mais chance da gente executar. Mas quando a gente compartilha e fala, esses números aumentam.
a chance da gente executar aquilo que a gente está planejando aumenta. Eu acho que mexe muito com aquele nosso compromisso com quem a gente está conversando, a gente se sente na dívida de dizer assim, rapaz, antes eu escondia só em mim os desejos, mas agora eu compartilhei com alguém. E meio que eu tenho aqui algo a compartilhar, porque pode ser que eu seja cobrado a partir daquilo que eu me comprometi. E quando eu pensei dentro dessa mensagem, eu refleti, cara, eu acho que está na hora de planejar o meu ano um pouco diferente. Porque embora nós aqui, e eu entendo como todos, que reconhecemos que Deus é o Senhor das nossas vidas, e traçamos o direcionamento que Deus vai dar às nossas vidas, e colocamos a nossa vida à disposição dEle, penso também que nós olhamos às vezes muito de forma individual os nossos sonhos, que não é ruim, porque quando a gente planeja, a gente está pensando também na gente. Mas em uma perspectiva maior, eu creio que aquilo que Deus quer da gente também, é que a gente faça uma boa reflexão para o ano de 2023. Porque conhecer o amor, às vezes nós levamos muito numa perspectiva também individual. Da mesma forma que a gente planeja pensando muito na gente, a nossa perspectiva de entender o amor, e quando eu falo sobre o amor, eu estou falando sobre o verbo, sobre aquele que é o amor, Jesus Cristo, a nossa perspectiva também às vezes é muito individual. Nós pensamos na nossa salvação, ou pelo menos na salvação da nossa família, nós pensamos nos planos de Deus para nós pensamos na perspectiva daquilo que Deus pode falar para nós. Então, quando a gente pensa nessa relação do amor de Deus que recai sobre a gente, às vezes nós temos uma perspectiva muito individual também sobre o amor. E quando eu recebi essa mensagem, como eu falei, por mais que ela tenha de uma forma assim, nem de propósito ser escrita dessa forma, eu fiquei pensando, cara, talvez de fato, o que nós precisamos entender é que o amor que nós conhecemos está diretamente ligado ao amar. Que a perspectiva de compreender o amor de Deus sobre as nossas vidas, ele precisa estar diretamente ligado também ao nosso compromisso de amar. E para entender melhor isso, talvez você possa pensar o seguinte: dá para contestar a forma como Deus nos ama? Dá para contestar como é que você compreendeu a força do amor de Deus sobre a sua vida? Dá para negar que o amor de Deus por você, pela sua família, por mim, pela igreja de Jesus Cristo é algo real? Não dá. Mas quando nós entramos na perspectiva de compreender a nossa forma de amar, nós começamos a nos questionar a força do nosso amor, a capacidade que nós temos de amar um ao outro, a capacidade que nós temos de amar a nossa família, a capacidade que nós temos de amar a igreja de Jesus Cristo. Por isso, meio que nós entramos aqui numa discussão: será que de fato nós conhecemos o amor? Ou se nós conhecemos o amor, nós estamos condicionados a viver o que o conhecer esse amor pressupõe de todos nós, de mim, de você? E essa noite eu queria ter uma conversa com vocês a partir da palavra de Deus. Queria convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia em 1 João, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 7. 1 João, capítulo 4, a partir do verso 7. Acesse no seu celular ou abra a sua Bíblia. Vamos ler juntos o que está escrito lá. Assim diz a palavra de Deus: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também
devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos com ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Em primeiro lugar, porque o Senhor nos amou. Tu és aquele Deus que, entendendo as nossas necessidades, enfermidades, pequenez, limitações, pecados, Deus, angústias, medo, sofrimento, Tu entregou o Teu próprio Filho por amor a nós. Que essa noite, Deus, seja uma conversa, não somente sobre conhecer mais o amor, mas nos fazer entender que esse amor nos faz amar. Essa é a nossa oração em Teu santo nome, Jesus. Amém. O interessante é que essa carta, os estudiosos dizem que foi o próprio João que escreveu. E os estudiosos dizem que não necessariamente é uma carta, e sim um sermão poético. Porque não diz a uma nova mensagem para a igreja, mas sim sobre uma mensagem para relembrar aquilo que o próprio Jesus já tinha dito a partir do Evangelho de João. É uma mensagem de esperança para o povo que estava passando por um momento onde a cultura da época estava invadindo os corações, estava dividindo a igreja, porque existia uma perspectiva muito egoísta de se viver. Alguns, inclusive, estavam dizendo que Jesus não era o Messias. E cabe a nós, talvez na nossa cultura, qual vivemos hoje, que diz muito sobre o individualismo, refletir um pouco sobre a nossa perspectiva de ver a vida. Talvez a perspectiva de ver o ano de 2023. Eu nunca me esqueço uma vez quando escutando um pastor pregando, ele disse: olha, a perspectiva de Jesus de Deus lá no Éden, na criação, quando criou o homem, deu ele a ordem de cuidar do jardim. E o homem estava plenamente satisfeito e em paz, porque cuidava do jardim da criação de Deus. E Deus deu ao homem primeiro a condição de cuidar do jardim, e depois disse que ele podia gozar de todas as coisas, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a perspectiva do cuidado das coisas de Deus vem antes da perspectiva da gente aproveitar as nossas próprias coisas, inclusive até das coisas que Deus tem para nós. Porque antes de pensar do que Deus tem para nós, eu preciso pensar o que Deus tem para a criação dele como um todo, para que eu não fique alienado ao ponto de pensar que a perspectiva daquilo que Deus tem para mim é só para mim. Isso talvez muda a nossa perspectiva de entender o amor, que aquele amor o qual nós conhecemos precisa pressupor algumas coisas, o que João está trazendo aqui. E em primeiro lugar, essa conversa sobre o amor e esse conhecimento sobre o amor, é que de fato, conhecer o amor pressupõe um novo nascimento. João está dizendo: amados, amemos-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A perspectiva de quem ama de fato, de verdade, e esse convite para 2023, que é pensar nas nossas ações, sejam elas específicas e individuais, sua ou da sua casa, ou do seu interesse,
que possam abranger uma perspectiva maior daquilo que Deus quer para mim, para você, para a sua família e até para os seus interesses, é olhar sobre o amor de Deus recaído sobre mim, sobre você, para entender o que Ele quer de nós. E quando aceitamos a verdade que em Cristo nós somos amados, nós temos uma perspectiva e uma obrigação de entender melhor o que esse amor quer de nós. E quando entendemos e assimilamos o amor, entendemos que precisamos entender que existe um novo nascimento em nós. Sabe, aqueles interesses mesquinhos, egoístas, pequenos, eles precisam ser deixados para trás, meus irmãos. Um novo nascimento não é apenas uma perspectiva de alegria porque somos salvos em Cristo, mas é a perspectiva de um novo nascimento de interesses também, de direcionamentos, de para onde Deus está nos conduzindo, o que Deus quer de nós. Precisamos refletir melhor a respeito daquilo que, se queremos amar uns aos outros, porque talvez esse seja o maior desafio, de entender o amor para amar uns aos outros, a gente olha numa perspectiva e diz assim, para eu amar o meu irmão que é trabalhoso, preocupante, às vezes a gente qualifica como tóxico, nocivo, Jesus, só se eu nascer de novo. Mas essa é a perspectiva que Deus quer da gente. Um novo nascimento, de um novo coração, de um novo olhar. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que enquanto os nossos olhos forem trevas, todo o nosso corpo será trevas. Mas se os nossos olhos forem luz, meus irmãos, a nossa perspectiva de olhar, ela muda. E para entender o verbo amar em 2023, talvez a gente precisa mudar essa perspectiva e ter um novo nascimento de muitas coisas no nosso coração. Talvez começar por como você olha para certas pessoas. Porque em muitos momentos, meus irmãos, você já começa com 3 pés atrás, não é nem 2, é 3. É os 2 e mais meio passo para trás. E talvez estejamos desafiados a ter um novo olhar, uma nova perspectiva, para aí sim, amar com mais consistência, mudar as nossas atitudes, às vezes os nossos próprios casamentos, a nossa relação com filhos, com os pais, está muito azedada. Porque nós queremos a parte boa do novo nascimento, que é a perspectiva de sermos salvos em Cristo Jesus, mas nós não queremos a perspectiva do novo nascimento que transforma todas as coisas. Se assimilamos a verdade do amor e queremos vivenciar a perspectiva do amar, muitas coisas precisam nascer de novo no ano de 2023 no nosso coração. João continua, e ele fala que, no verso 10, nisso consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O verbo amar em 2023, e esse talvez seja o meu grande desejo para o seu ano agora, é que, de fato, você conheça mais o amor que é Jesus Cristo, mas que Ele te desafia a amar mais. O amar pressupõe entender o sacrifício. Porque quando olhamos para a ótica que nisso consiste o amor, em que Deus entregou o seu Filho Jesus como sacrifício pelos nossos pecados, a concepção de entendimento de sacrifício nos leva a ter uma vida, meus irmãos, que estende também a nossa vida de sacrifício. E se alguém em algum momento te convidou para um evangelho próspero, amém, porque o evangelho de Jesus nos leva a uma prosperidade. Eu não estou falando de financeira, estou falando de uma prosperidade de vida, de plenitude. Mas também o evangelho nos convida a uma vida sacrificial, porque esse é o padrão. Quando olhamos no Novo Testamento, quando Jesus é levado ao deserto, há algo muito específico ali quando ele é tentado pelo inimigo.
Porque as coisas que são oferecidas a Jesus, o próprio Jesus já tinha. Ele era o pão da vida, ele tinha autoridade sobre todas as coisas, ele é o Rei dos Reis. Mas o que estava sendo proposto para Jesus Cristo ali, naquele momento pelo inimigo, era se tornar o Senhor de todas as coisas, ser o pão da vida, e ter o domínio sobre todas as coisas, e ter a autoridade, sem passar pelo servo sofredor, sem passar pelo caminho da cruz. E Jesus nega porque ele sabe o que Deus tem para ele. E talvez em muitos momentos, meus irmãos, o fato de aonde Deus quer conduzir as nossas atitudes de amar, está ligado a um ato sacrificial. Deus quer de mim e você a prática do amar, mas isso também pressupõe que vamos entender em primeiro lugar o sacrifício de Deus por nós, em Jesus Cristo, para que possamos entender que a nossa vida também são de atitudes sacrificiais. Sacrifício de se doar mais, sacrifício de se entregar mais, de servir mais no nosso lar. Atitude de sacrifício, de se calar quando precisa se calar, de agir quando precisa agir. O ano de 2023 é o desafio de amar. E o desafio de amar pressupõe sacrifício. Pode parecer até às vezes desesperançoso para você. Caramba, o Oswaldo está me dizendo que o ano que eu comecei agora, pensando tantas coisas boas, ele já está me dizendo que eu vou ter que me sacrificar. Meus irmãos, porque para conceber aquilo que Deus tem para a vontade das nossas vidas, nós temos que viver uma vida de sacrifício. E quando eu digo isso, não é um ato de sacrifício para pagar pelos nossos pecados, porque isso já está consumado. Eu estou falando nos desafios da vida, na caminhada do dia a dia. Porque quem é casado aqui, e eu até, se eu pedir para levantar a mão, talvez a minha esposa seja a primeira, é ou não é desafiador o casamento, é ou não é um ato sacrificial? Cuidar de filhos, a gente está experimentando isso, a gente abre mão de muitas coisas, é sacrificial. De fato, Deus quer que a gente viva a plenitude do amar, e nisso nós vamos ter que passar pelo caminho do sacrifício. Amém? Mas o ano de 2023, que tem muito a ver com amar, também pressupõe obediência. E João diz, olha, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Nós devemos amar uns aos outros. Não é uma condição de tipo assim, se você quer amar, pense em quem você deve amar. Não, nós devemos amar uns aos outros. É um mandamento. Tão semelhante àquele quanto amar a Deus sobre todas as coisas. É amar o seu próximo como a si mesmo. O desafio de 2023, meus irmãos, no amar mais, está ligado a amar mais uns aos outros. Eu sei, é difícil, porque talvez você esteja pensando aí na sua mente, mas o Oswaldo não conhece quem eu preciso amar. Talvez não conheça quem você precisa amar. Mas quando eu me coloco na perspectiva de quem eu sou, quem de fato eu sou, com todas as minhas limitações, e lembro que Deus me amou, isso me leva a uma condição de que eu preciso entender quem eu preciso amar. Quem escolhe Deus como pai, não pode escolher seus irmãos. Quem assimila a verdade que Deus é o nosso pai, não pode fazer distinção de quem é ou quem não é irmão. Porque só quem pode dizer quem é filho é o pai. E nós temos uma grande família para amar. Todas as vezes que você pensar na perspectiva do desafio de amar uns aos outros, pense no que Paulo disse, quando ele falou, olha, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Deus não quer que você ame as pessoas
na sua perspectiva de amor. Porque Ele sabe que você não consegue. Porque Ele sabe que se deixar do teu jeito, vai ser de qualquer jeito. Deus quer que a sua forma de amar morra, para que a forma de Deus amar viva em você. E quando a forma de Deus amar viver na gente, tudo será diferente. Tudo será diferente. Porque agora não somos nós que dominamos as nossas próprias ações, mas é o Cristo que vive na gente que domina as nossas próprias ações. Paulo em Romanos diz que o Espírito de Deus, com E maiúsculo, fala para o nosso espírito, com E minúsculo, que nós somos filhos adotados por Deus, e agora é o Pai que conduz as nossas ações. Obediência. C.S. Lewis dizia: o amor de Deus por nós é um assunto muito mais seguro de se pensar do que o nosso amor por Ele. E quando eu olho para essa frase, eu não penso apenas numa atitude minha para com Deus de amá-lo, mas também minha para com Deus de amar o meu próximo. Então preciso olhar para o que é seguro. E o que é seguro é o amor de Deus por nós. Esse é o padrão. E esse é o convite de obediência. Mas João também diz que o amar em 2023 pressupõe ser Cristo visto em nós. E parece meio que natural, porque assim, na mesma medida que a gente se compromete no ano de 2023 a amar como Cristo nos ensinou, é natural que Cristo comece a ser visto em mim e em você. Eu lembro de um momento que eu vim aqui na Candeias, aqui com um pastor que veio de fora, e ele estava falando sobre o trabalho dele, e o trabalho dele era com a galera mais underground, com pessoas no meio da rua mesmo, assim, talvez pessoas que a gente não tá acostumado a lidar. E nessas conversas e diálogos em um atendimento pastoral, o cara olhou para ele e falou: pastor, eu vim aqui para dizer uma coisa. E ele disse: fale, meu irmão. Ele disse assim: pastor, eu estou apaixonado por você. O pastor olhou para aquele rapaz e disse assim: meu irmão, você não está apaixonado por mim? Estou, pastor. O seu jeito, a sua forma de lidar aqui na igreja, a forma como o Senhor trata a gente, cuida da gente, de fato, eu estou apaixonado pelo Senhor. Ele disse: meu irmão, você não está apaixonado por mim não, você está apaixonado por Jesus Cristo. Porque de fato, tudo que você vê de bom em mim é Jesus. Agora pergunta para minha esposa, porque ela me conhece. E nesse ano de 2023, se queremos assimilar o amor com o amar, precisamos caminhar numa direção de que Cristo é visto em nós. As características de Cristo precisam ser percebidas no nosso lar, no nosso trabalho, nas nossas conversas. A paciência, o domínio próprio, a bondade, o perdão, o respeito, o cuidado com a vida. Os valores do reino de Deus precisam ser percebidos não apenas pelo pastor que sobe no púlpito para pregar, não apenas nos líderes de grupo, nos padres, ou em alguma autoridade espiritual. Precisa ser percebido em você, meu irmão. Tem algo que eu digo muito assim para os meninos lá na igreja. Eu digo: cara, se as pessoas precisam ser trazidas na igreja para conhecer Jesus Cristo, talvez seja a gente que precisa conhecer Jesus. Se para o meu irmão, do meu bairro, da minha família, do meu trabalho, eu preciso trazer ele para Candeias, para conhecer Jesus Cristo, talvez sou eu que estou precisando conhecer. Porque é na minha vida, na minha conversa, na ida na minha casa, no dividir, no partir do pão,
que Jesus Cristo precisa ser apresentado, e isso pressupõe que Cristo precisa ser visto em nós no ano de 2023, meus irmãos. Seus filhos precisam, nossos filhos precisam aprender a partir das nossas atitudes, que Jesus Cristo é o nosso Senhor. O nosso patrão precisa aprender que o Evangelho de Jesus Cristo, ele é encantador, de serviço, de excelência, porque junto a ele, no meu trabalho, eu faço, não é apenas pensando no meu dinheiro, óbvio, o nosso dinheiro é a nossa renda, a gente paga as nossas contas, mas em primeiro lugar, segunda-feira é o dia mais importante da minha semana, porque é o dia que através do meu trabalho, eu vou comunicar os valores do reino de Deus com excelência. E às vezes a gente fica pensando que segunda-feira é o pior dia da semana. Não estou dizendo que não seja difícil acordar para trabalhar, mas precisa ter outra perspectiva, porque Cristo precisa ser visto em nós, meus irmãos. João diz: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Se você já confessou publicamente que Jesus é o seu Senhor, o Senhor permanece em você. E ele será visto em você no ano de 2023, na sua forma de amar esse mundo. João continua e diz que entender o amor pressupõe que o amar está ligado à confiança e constância. Ele diz: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Talvez você fique olhando e seja muito pesado você pensar no que geralmente, e eu conheço o Idobrando, quando a gente fala sobre os ídolos da nossa cultura. E quando ele fala de idolatria no meio da nossa cultura, talvez você tenha a perspectiva de dizer assim: não, mas eu não sou idólatra. Não, eu não tenho ídolos. Mas o Tim Keller, ele dá uma definição muito precisa de como nós conseguimos identificar os ídolos da nossa vida. Ele diz que a idolatria está muito ligado à forma como nós lidamos quando aquilo é retirado das nossas vidas. Muita gente perde o chão, perde a vida. Talvez a gente pense que se perder coisa tal, ou se perder alguém, e eu não estou aqui entrando no mérito de amor familiar, fraternal, eu sei que nós amamos as pessoas ao nosso redor, mas a nossa idolatria está ligada ao ponto de nós perdemos o chão quando perdemos as coisas. Nós perdemos a nossa vida quando perdemos alguém. E aqui, meus irmãos, é a clareza de que a nossa confiança no ano de 2023, na forma que nós vamos amar as pessoas, as coisas, ou a direção que Deus está nos dando, não é na confiança de como essas coisas vão nos devolver algo. Não é nos meus planos, como eu vou conquistar coisas a partir daquilo que eu estou planejando. Mas é porque, em primeiro lugar, a minha confiança está no Senhor. É lá que o seu coração precisa estar alicerçado, guardado. Existe um texto, e é Paulo que diz, e ele fala que em certo momento o povo de Israel subia em cima da torre. E subir em cima da torre, ele faz uma analogia como nós precisamos perceber as coisas de Deus. Porque às vezes nós estamos em um lugar onde a gente não consegue perceber o que Deus está fazendo. E às vezes nós precisamos subir na torre para ter uma perspectiva diferente do que Deus está querendo fazer na minha vida e na sua vida.
Porque a confiança, ela está muito ligada à perspectiva de como eu consigo entender aquilo que Deus quer de mim. Um exemplo, às vezes a nossa forma de olhar bênção, a nossa perspectiva de bênção está muito mais ligado ao material do que ao real. Eu fui abençoado com isso. Deus me deu isso aqui, que bênção. Eu preciso dessa bênção, preciso conquistar essa bênção. Hoje foi bênção porque aconteceu isso. Meus irmãos, a perspectiva de bênção, ela é muito mais espiritual do que você imagina. E pode ser que no momento que a sua vida esteja, você já esteja sendo abençoado, mesmo o momento mais difícil que você possa estar passando, mesmo o desafio maior da sua vida, você está sendo abençoado, porque Deus está aperfeiçoando a sua confiança nele. E a forma como nós entendemos o amor, é que o amor de Deus está nos aperfeiçoando. E é essa perspectiva que não nos deixa ter medo. O amor lança fora o medo, porque a minha confiança está no Senhor. Eu acho legal quando o Tim Keller fala que, se você parar para perceber, a salvação em Cristo Jesus, ela é a única coisa que nós já recebemos antes de precisar fazer qualquer coisa. Antes de você precisar fazer qualquer coisa, embora qualquer coisa que você faça não lhe mereça, se você começar a imaginar nessa perspectiva, você já recebeu. Você não precisa fazer nada. Mais uma vez repito, por mais que você tentasse fazer alguma coisa, não ia valer de nada. Mas se você tentasse, você já recebeu. Por isso que a nossa confiança está em primeiro lugar no Senhor, meus irmãos. A perspectiva de 2023, de como nós entendemos o amor e para onde Deus vai nos conduzir para amar, a nossa confiança está no Senhor. Não está na sua perspectiva de como você vai amar, porque a sua forma de amar é muito limitada, é pequena, é sem paciência, sem esperança. Por isso que você é convidado a amar em 2023 com confiança no Senhor. Mas ele diz que também é uma perspectiva de constância. E eu digo aqui, meus irmãos, que assim, talvez o maior desafio da nossa geração, eu falo de jovens e adolescentes, é ter constância nas coisas. Você já percebeu isso? Outra informação que vocês não saibam aqui da Candeias é que o Cauê, que é aqui da Candeias, é meu irmão. Você fica, não é não. É sim, de sangue, viu? Da mesma mãe e do mesmo pai. E eu lembro que o Cauê tinha, na época dele de adolescente, ele tinha um tênis que a gente chamava de camaleão. Ele comprou um All-Star daquele, e toda semana ele pintava de uma cor diferente. Uma semana era azul, outra semana era verde, outra semana era vermelha. Cara, o tênis ficou tão duro de ele pintar por cima, que o tênis não rasgou, o tênis quebrou. Não rasgou, o tênis quebrou mesmo, assim. Teve um dia que ele topou numa coisa, o bicho quebrou. E é a nossa geração que, assim, é descartável, o amor é líquido, as relações são líquidas. E isso tem, de certa forma, impactado a nossa vida, a nossa forma de olhar as coisas. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos que diz como um homem se sente renovado, e parece que a vida dele é renovada quando ele troca de carro. E as mulheres que vão ao shopping. É uma perspectiva. Mas, meus irmãos, falta para a gente constância. Constância de amar. Sabe, parece que qualquer coisinha desestabiliza nossas relações de amor. No começo da relação, eu e a Amanda, a gente brigava muito por isso. Vou falar, viu, amor? A gente brigava por muita besteira, mas, óbvio, hoje em dia é aquele tipo de assunto que quando a gente fala um para o outro, a gente muito mais ri do que qualquer outra coisa. Mas era aquela sensação de que a gente voltava para estaca zero. A gente conversava e tratava aquele assunto, a gente fazia um compromisso de caminhar. E, meus irmãos, eu estou falando isso aqui porque eu lembro de um pastor que encontrou a gente, e ele uma vez ele falou: Oswaldo e Amanda, eu me preocupo muito com vocês,
Porque o Oswaldo tem caminhada vocacional. Você é filha de ministro a vida toda na igreja. A expectativa que dê tudo certo é muito grande. E a gente enfrentou um começo de casamento muito difícil. Jovens, casados, e graças a Deus, o Idelbrando estava perto da gente, o Mário estava perto da gente. A gente sempre teve pessoas próximas, mas qualquer coisa nos desestabilizava. A sensação que a gente tinha é que a gente caminhava, alinhava, mas qualquer coisa nova que vinha, a gente voltava para estaca zero. E aí a imaturidade vinha, aí dizia assim, não, mas a gente não se ama. Não, porque não sei o quê, porque a gente não vai conseguir ser feliz, porque a gente não vai conseguir viver, porque a gente não vai conseguir caminhar. No momento que a gente estabilizou uma constância em Cristo, dizendo, amor, é o seguinte, vamos desistir da gente amar da nossa forma e vamos confiar que o Senhor vai tratar coisas na gente. Vamos apenas ser constantes na nossa forma de amar, no nosso cuidado um para o outro. Vamos fazer a nossa parte. E ali está a bênção das nossas vidas, a Sofia. E assim é, meus irmãos, talvez tenha coisas na sua vida que está difícil, mas assim, talvez você já largou mão de algumas coisas no desafio de amar. Mas se você compreendeu o amor, o convite é para estabilidade, para constância. Continue, não pare. No ano de 2023, as coisas que você está se comprometendo a amar, não desista, meus irmãos. Não abra mão. Desde que isso seja relacional, até o fato de amar mais a Deus. Complete o seu plano de leitura bíblica. Sabe? Coloque para frente os planos que você fez de evangelismo, de trabalho. Talvez de serviço na sua comunidade. Talvez há quanto tempo você está aqui na Candeias, fazendo planos de servir. Seja constante, sirva. Marque aquele dia na sua agenda. Seja constante. E por fim, o amar em 2023 pressupõe ser amado. O verso 19 fala, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Um padrão. Porque conceber todas essas outras coisas, sem olhar para essa, é um paradoxo. É impossível, é utópico. Mas quando nós concebemos que nós conseguimos amar, porque Ele nos amou primeiro, a palavra de Deus está dizendo, vocês têm o padrão. Estou deixando com vocês o padrão. Quem aqui é costureira? Levanta a mão aqui. Alguém aqui é costureira? Ou costureiro? Ninguém, né? Não tem nenhum costureiro aqui. A minha mãe é costureira. E tem algo que as costureiras fazem muito quando elas vão fazer em grande escala alguma blusa ou alguma peça, que elas usam algo chamado de gabarito ou forma. E aquilo é muito importante, meus irmãos, porque não sei se você já experimentou fazer algo em grande escala e fazer assim, ó, você corta o primeiro, supor, fio de crachá aqui, cordinha de crachá, você corta a primeira, aí você vai cortar a segunda, você corta pela primeira, aí a terceira você corta pela segunda, a quarta você corta pela terceira, e assim você vai consecutivamente. No final das contas, meça o último com o primeiro. Nunca vai ser igual. Nunca vai ser igual. E geralmente está bem menor. Jesus Cristo é o gabarito das nossas vidas, meus irmãos. Não existe nada que eu e você possamos amar de uma forma que não seja através do amor de Deus. A Candeias precisa ser uma comunidade que ama. E quando eu digo isso, não é apenas pensando em uma forma institucional de amar, através do projeto Voar, através dos ministérios aqui de serviço, através do ministério de louvor, ou seja, qualquer outro ministério, ou através
apadrinhando algum adolescente que está precisando ir para o acampa dentro. É numa perspectiva de quem ama em tudo que faz, em todas as circunstâncias. Nós precisamos do gabarito. E 2023 será muito difícil se a gente não entender isso. Porque se a verdade de que nós só vamos conseguir amar entendendo que Ele nos amou primeiro, nós seremos levados a outros caminhos, a outras formas de amar, a outras formas de conceber o amor. E é por isso que eu encerro com as palavras do salmista. No Salmo 139. Para que seja uma oração do nosso ano. Para que seja uma oração de pessoas que reconhecem que talvez já conhecemos o amor. Mas a mensagem do WhatsApp que nós precisamos de fato é fazer que o ano de 2023 seja um ano de mais amar. O salmista reconhece que nós temos muitas limitações e corre o sério risco de no meio desse caminho a gente se desviar, porque eu e você somos pecadores, nós somos humanos, temos o coração pecaminoso. E a oração do Salmo 119 é uma oração que eu constantemente busco fazer, quando ele diz no Salmo 23, no Salmo 139, verso 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. O caminho eterno, meus irmãos, é o caminho de Jesus Cristo para mim e para você no ano de 2023. Por isso eu pedi para o meu sogro, e escolhi uma música que tem muito a ver com a minha vida, com a minha história, com muitas coisas, que depois se você quiser eu compartilho com você. Mas se o ano de 2023 for o ano no qual nós vamos nos colocar rendidos ao Senhor, para amar mais, nós precisamos que Deus sonde o nosso coração, para que o nosso coração pressuponha que o ato de amar tem a ver com obediência, constância, com sacrifício, com conhecer a Deus, com um novo nascimento. E com o fato de verdadeiramente entendermos que somos e fomos amados por Jesus Cristo. Amém?